Olá pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo sobre Ecologia. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. Relação ecológica estuda a interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. A gente tem as relações chamadas de intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e tem as relações interespecíficas, que são aquelas que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Temos relações harmônicas, onde ocorre benefício para pelo menos uma das espécies, não havendo prejuízo para nenhuma da outra parte associada. E temos também as relações desarmônicas. Uma ou ambas as espécies vão ser prejudicadas. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o conjunto das relações ecológicas. Então, dentro das intraespecíficas, como eu apresentei a vocês, a gente tem as relações harmônicas, as que fazem bem para pelo menos uma das espécies. Dentro de intraespecífica, o tipo de relação harmônica que a gente tem, colônia, sociedade. Dentro das relações desarmônicas, a gente tem competição e canibalismo. Já com relação às interespecíficas, dentro das harmônicas, a gente vai encontrar protocooperação, mutualismo, comensalismo, inquilinismo. E dentro das desarmônicas, a gente vai encontrar o predatismo, parasitismo, competição, amensalismo e esclavagismo. Então, na aula de hoje, a gente vai estar comentando e dando exemplos sobre cada uma dessas relações ecológicas. Então, vamos falar sobre as relações intraespecíficas, as harmônicas. Colônias é a associação entre indivíduos que mantêm ligações anatômicas entre si. Então, eles precisam viver juntos em quantidade para viverem bem. Então, a gente está chamando isso de colônia. A gente tem as colônias homotípicas, que não tem diferenciação entre os indivíduos e não tem divisão de função. Por exemplo, bactéria. Você tem uma colônia de bactéria, elas só se juntam para formar números, ok? E temos as heterotípicas, que tem uma diferenciação entre indivíduos e divisão de trabalho. Exemplo, caravela do mar. Você tem as que formam o início, o meio e o fim. Corais, cada um também desempenhando o seu papel. E dentro de harmônicas, a gente também vai ter a relação que a gente chama de sociedade. É a reunião de grandes grupos de indivíduos na qual existe um elevado grau de hierarquia e divisão de trabalho. Então, você tem níveis sociais ali dentro. Por exemplo, a abelha. Abelha rainha, abelha operária, zangão. Então, você tem essa divisão ali dentro. Assim como acontece com cupim, a formiga, lobo, e eles formam, então, a sociedade. Ok? Então, relações intraespecíficas, colônia e sociedade. Na sociedade das abelhas, como eu havia dado exemplo para vocês, a função dos indivíduos vão ser bem definidas. Então, a gente tem 3 castas, a rainha, o zangão e a operária, como eu comentei. Pode ser que você tenha uma divisão social em que você não tenha essas divisões bem definidas, mas que ainda assim elas se dividam em sociedade, ok? Com relação às interespecíficas, a gente tem, dentro de relações harmônicas, o mutualismo ou a simbiose, que é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, onde ambos se beneficiam. Porém, cada espécie só consegue viver na presença de outra, sendo uma associação permanente e obrigatória entre 2 seres vivos de espécies diferentes. Um bom exemplo que a gente tem para fazer essa associação são as algas e os fungos, formando os líquens, né? Os fungos são decompositores, então eles trazem a umidade e os sais minerais que a alga precisa. Em contrapartida, a alga ela fornece a substância orgânica que o fungo tem necessidade. Então, nesse caso, os fungos abrigam as algas e as mesmas alimentam esses fungos. Com relação à protocooperação, a gente tem uma associação entre indivíduos de espécies diferentes
Também onde há benefícios para os dois, mas a existência não é obrigatória, diferente do que a gente vê no mutualismo, tá? Então a gente tem como exemplo o cervo e o pássaro anu. O pássaro anu é um pássaro que fica em cima dos ruminantes, dos cervos, também se alimentando de parasitos, né? Carrapatos, piolhos e tudo mais. Isso é bom para o cervo? É. Por quê? Porque ele vai ficar sem os parasitas dele. E para o pássaro anu também, porque ele vai conseguir bastante alimento ali. Mas é obrigatório? Não. Aqueles parasitas ele vai viver pior com eles, mas vai viver. E o pássaro anu, se não conseguir se alimentar tudo ali, ele vai conseguir alimento em outro lugar. Pássaro, palito e jacaré também está aqui dentro dessa relação, né? O pássaro palito é um pássaro que entra na boca do jacaré e fica palitando os dentes do jacaré, se alimentando de restos. É bom para o jacaré, porque tem os seus dentes palitados, a retirada de restos de carne que estariam ali, e para o pássaro palito também, porque ele consegue alimento. Outro exemplo são os insetos polinizadores e as plantas. É interessante para a planta ter um inseto ajudando, mas ela teria outras formas de polinização se não fossem os insetos. Comensalismo também é um tipo de relação harmônica. É uma associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício à outra. A gente tem o comensalismo típico, que é uma relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outras, sem prejudicá-la. Com exemplo, o abutre, né, que aproveita os restos da presa do leão. E a gente tem o inquilinismo. A espécie inquilina, ela vive sobre ou no interior da espécie hospedeira sem prejudicá-la. Nos vegetais, essa associação ela recebe o nome de epifitismo. É o caso das bromélias e das orquídeas. Elas vivem em cima de outros vegetais, mas elas não retiram nada desse vegetal. Então, elas são chamadas de epífitas. Além disso, a gente tem também as forésias, né, que é uma relação na qual uma espécie usa a outra como meio de transporte. Exemplo, o tubarão e a rêmora. A rêmora ela se agarra ao tubarão e o tubarão carrega a rêmora para onde ele for. Dentro de relações desarmônicas, a gente tem o canibalismo, que é a relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Exemplo, louva-a-Deus. Assim que o louva-a-Deus acasala, a fêmea arranca e devora a cabeça do macho. Então, isso é considerado uma relação desarmônica de canibalismo. As aranhas, muitas espécies de aranhas, elas fazem isso, como é o caso da viúva negra. Já a competição, ela pode ser inter ou intraespecífica. E aí ela ocorre quando os organismos de espécies diferentes ou dentro da mesma espécie vão ocupar os mesmos nichos, disputando os mesmos recursos ambientais. A competição, ela é um fator que acaba regulando o tamanho daquela população, tá legal? Predatismo também é uma outra relação desarmônica, né? A gente tem uma interação em que o indivíduo de uma espécie, o predador, usa o indivíduo de outra espécie, que é a presa, para se alimentar. Temos o parasitismo, que é caracterizado pela espécie que se instala no corpo de outra e dela vai retirando a matéria para sua nutrição e causando-lhe como consequência danos, cuja gravidade pode ser muito variável, desde pequenos distúrbios até a própria morte ou do indivíduo parasitado. Agora, vale a gente ressaltar aqui que o parasitismo não tem a intenção de matar, ok? O ideal é que a presa continue viva para que o parasita continue hospedando. A gente tem tipos diferentes de parasitismo. Tem o endoparasitismo, no qual o parasita ele vive no interior do corpo do hospedeiro, como é o caso da lombriga e o homem. E a gente tem o ectoparasitismo, que é quando o parasita vive na superfície, como o piolho. E o holoparasita nas plantas, que mostra pra gente que holo em biologia é total. Então, o parasita, ele tira tudo da planta, tanto a seiva bruta quanto a elaborada. É o caso do cipó-chumbo. Ou a gente tem também dentro das plantas a hemiparasita. A planta parasita que obtém somente a seiva bruta, ela é considerada como sendo um hemiparasita. É o caso da erva de passarinho, por exemplo. Para finalizar,
a gente tem como relação desarmônica o amensalismo, né? Também chamado de antibiose. Uma espécie denominada inibidora libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra denominada amensal. É o caso do eucalipto e a manga. Onde o eucalipto nasce, a manga não consegue vingar, ela não consegue se reproduzir, ok? É bom para o eucalipto? Indiferente. E para a manga é muito ruim. Então, quando a relação é ruim para um e para o outro é indiferente, a gente chama de amensalismo. Galera, essas são as principais relações ecológicas que existem, tanto entre indivíduos da mesma espécie, quanto indivíduos de espécies diferentes, tá legal? Só vamos tomar cuidado para observar se a questão ela mostra que é da mesma espécie, ou se ela fala apenas que são do mesmo gênero, ou que são de espécies diferentes, para a gente encaixar dentro das intras ou interespecíficas, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês, até uma próxima videoaula.